Olá, estudante! Como você está? Tem tomado todos os cuidados necessários para se manter saudável? Como, por exemplo, usado máscara, evitado aglomerações e passado álcool em gel? Espero que sim! E em relação às atividades escolares, está conseguindo realizá-las? Acompanhá-las? Tomara! Sou o professor Léo Machado e antes de começar nossa aula, vou me autodescrever. Sou preto, de pele parda, olhos castanhos, cabelos curtos arrepiados, mais curtinhos na lateral. Eu estou usando uma camisa preta e calça jeans. Estou sentado em uma cadeira gamer. No meu fundo, uma televisão compondo o cenário e do meu lado esquerdo, um computador. Esse sou eu e vamos à aula de hoje. Ah, você já baixou o aplicativo Rio Educa em Casa? Você também pode acompanhar essa videoaula por lá, além de ter acesso a outros conteúdos muito legais. O mais bacana é que para você acessar o aplicativo, você nem precisa gastar a sua internet. Que demais isso, não é mesmo? Então já sabe, se você ainda não baixou, corre na loja de aplicativos do seu celular e baixe gratuitamente o aplicativo Rio Educa em Casa. Você sabia que além de aumentar o conhecimento, o hábito da leitura aprimora o seu vocabulário e ajuda na hora de construir um texto? Isso quer dizer que quanto mais eu leio, melhor se tornará a minha leitura, as palavras que eu conheço e os textos que eu escrevo. E é importante dizer que um leitor não nasce pronto, ele se constrói. Portanto, é necessário criar hábitos de leitura. Assim, vamos começar a aula de hoje lendo um livro muito especial. Espero que você curta essa contação. Se liga aí! Contação do livro A Água da Vida. Autor Ricardo Moreira Figueiredo Filho. Ilustrações Vanessa Alexandre. Edição Marismar Borém. Era uma vez um rei que adoeceu gravemente. Seus 3 filhos já não tinham mais esperanças. Porém, um jardineiro profetizou: a água da vida irá curá-lo. O príncipe mais velho se levantou e dirigiu-se ao aposento do monarca. O rapaz estava convencido de que encontraria o elixir, ainda que lhe custasse a própria vida. O pai desaconselhou a viagem, porque seriam muitos os perigos a enfrentar. Mas o audaz não lhe deu ouvidos. Em seu íntimo pensava: caso eu consiga, tornar-me-ei o filho predileto e herdarei assim o trono. Cavalgando pela estrada, o primogênito se deparou com um anão, que perguntou: para onde vai, meu caro? A única resposta foram insultos. Como reação ao episódio, o ofendido amaldiçoou o cavaleiro, que em tom de desprezo continuou a trilhar o caminho. Pouco tempo depois, o nobre e seu cavalo ficaram presos em uma passagem estreita, sendo expostos à fome e à sede. Sem notícias sobre o paradeiro do filho, o rei e seus familiares ficaram cada vez mais aflitos. Certo de que o irmão estava morto, o príncipe do meio agarrou-se à ideia de que seria o herdeiro do trono. Para isso, também teria de arriscar-se. Mais uma vez, o pai tentou, sem sucesso, a dissuasão. Acabou cedendo e o jovem saiu cavalgando em busca da água da vida. Ao ver o anão, o fidalgo também o tratou com rispidez e foi amaldiçoado. Passados alguns dias, os 2 irmãos não retornaram a casa. Então, o príncipe mais novo resolveu se aventurar, tendo como único propósito conseguir a cura de seu pai. O trajeto percorrido foi o mesmo. Assim, o anão foi encontrado, mas dessa vez foi tratado com muita educação.
Em sinal de gratidão, o pequenino ajudou o garoto a identificar o caminho que levaria ao elixir. Além disso, ofereceu-lhe 2 bolos para saciar a fome dos leões que viviam em um pátio e uma varinha para abrir um portão de ferro maciço. Por fim, alertou: depois de recolher a água da vida, saia antes que o sino da capela badale 12 vezes. Esse é um sinal de que o portão do palácio se fechará. Caso não escape, você será enclausurado. Agradecido, o caçula pegou os presentes e se pôs a caminho. Após avistar os muros, abriu o portão com a varinha. Quando entrou na cidadela, arremessou os bolos aos leões e, antes de dirigir-se à fonte, percorreu o palácio. Ao passar pelo último salão, uma doce princesa veio ao seu encontro e agradeceu. Você destruiu o encanto que pesava sobre mim e sobre todos os meus súditos. Então, ela o fez prometer retornar dentro de 1 mês, para que se casassem, e o apressou. Vá agora! Ele guardou o líquido e correu. Faltavam poucas badaladas, quando o bem-aventurado deixou o local. De volta à floresta, procurou saber o paradeiro dos irmãos. O anão explicou todo o ocorrido e o persuadiu de que seria mais sensato soltá-los somente depois que o rei estivesse são e salvo e que o próprio caçula retornasse já casado com a princesa. Assim, o príncipe mais novo continuou a caminhada e curou o pai com a água da vida. Em seguida, dirigiu-se novamente ao palácio, onde foi celebrado seu casamento com a princesa. Então, ao retornar para casa, o jovem pediu que o anão libertasse os 2 irmãos. E todos viveram felizes para sempre. Mas me conta, você já conhecia essa contação? Gostou da história? A contação desse livro foi baseada em um dos contos dos irmãos Grimm, 2 escritores alemães que ganharam notoriedade por conta dos seus contos infantis. Em suas viagens, os irmãos perceberam que as pessoas contavam histórias fantásticas de animais falantes, de bruxas e personagens aterrorizantes. E o cenário em que viviam era uma Alemanha ocupada por tropas militares napoleônicas, onde as pessoas contavam essas histórias para se distrair e buscar um pouco de diversão. Essas histórias, outrora oralizadas e agora registradas, viraram uma das mais importantes coletâneas do romantismo. Mas os contos populares, de uma forma em geral, são tão antigos quanto a própria história da civilização humana. Uma síntese do falado e do escrito. Os irmãos Grimm sabiam que os primeiros povos transmitiam oralmente as suas histórias, passadas de pai para filho, passadas de geração em geração. Os livros dos irmãos Grimm são a preservação da memória e de tradições populares. E assim, por vezes, há uma fusão de diferentes versões para a mesma história. O conto da Cinderela, por exemplo, apareceu na China Antiga e no Egito Antigo. Os detalhes da narrativa mudam dependendo das origens culturais de quem está contando a história. No Egito, o sapatinho da Cinderela é de couro vermelho. Já nas Índias Ocidentais, é uma fruta-pão e não uma abóbora que é transformada em carruagem. Esse conto apresenta mais de 300 interpretações diferentes ao redor do mundo. Muito bacana aprender sobre a origem das histórias, não é mesmo? E por falar em aprender,
eu vou te fazer algumas perguntas relacionadas à contação do livro e, mentalmente, dentro do tempo estipulado, você vai respondendo para ver se você conseguiu prestar atenção na história. Vamos lá? No conto Água da Vida, houve uma profecia de que a água da vida poderia curar o rei adoentado. Quem fez essa profecia? Opção A, o mordomo. Opção B, o anão. Opção C, o cocheiro. Opção D, o jardineiro. Opção certa, letra D, o jardineiro. O príncipe mais velho, na busca pela água da vida, destratou um anão e, como consequência, acabou... Opção A, recebendo uma maldição. Opção B, tendo de enfrentar leões famintos. Opção C, preso em uma passagem estreita, sendo exposto à fome e à sede. Opção D, sendo desprezado por uma linda princesa. Opção certa, letra C, preso em uma passagem estreita, sendo exposto à fome e à sede. O príncipe do meio, na busca pela água da vida, também destratou um anão e, como consequência, acabou. Opção A, recebendo uma maldição. Opção B, tendo de enfrentar leões famintos. Opção C, preso em uma passagem estreita, sendo exposto à fome e à sede. Opção D, sendo desprezado por uma linda princesa. Opção certa, letra A, recebendo uma maldição. O príncipe mais novo, na busca pela água da vida, foi gentil com um anão e, como consequência, acabou. Opção A, recebendo uma bênção e proteção mágica. Opção B, tendo o caminho certo indicado e recebido bolos para alimentar leões. Opção C, prosperando, descobrindo magníficos tesouros. Opção D, sendo levado pelo anão até o fim do arco-íris para receber um pote de ouro. Opção certa, letra B, tendo o caminho certo indicado e recebido bolos para alimentar leões. Depois que conseguiu a água da vida, o príncipe mais novo, preocupado com os irmãos, recebeu um conselho do anão. Qual foi o conselho? Opção A, que deveria deixá-los desaparecidos, pois mereceram. Opção B, que não deveria dar a água para o seu pai, o rei, pois assim ele mesmo poderia ser o rei. Opção C, que não deveria se casar com a princesa, pois na verdade ela era uma bruxa. Opção D, que seria mais sensato soltar os irmãos somente depois que o rei estivesse são e salvo. Opção certa, letra D, que seria mais sensato soltar os irmãos somente depois que o rei estivesse são e salvo. E aí, como você foi nesse exercício? Espero que tenha se saído bem. A história de hoje tem relação com gênero textual conto. E você sabe o que são os gêneros textuais? São as classificações usadas para determinar o texto em relação ao seu conteúdo. O gênero textual é identificado com base no objetivo, na função e no contexto do texto. São as características do texto que determinam a qual gênero ele pertence. O gênero textual conto, por exemplo, tem personagens, enredo, tempo e espaço bem definidos em sua contação. Vamos então chegando ao final da aula de hoje. Foi muito bom estar com você. Continue estudando e se protegendo. Te aguardo nas próximas aulas. E não deixe de acessar a sala de leitura e o Rio Educopédia no aplicativo Rio Educa em Casa. Grande abraço! Fui!